Grande Espírito, grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria, de todas as raças, de todas as eras, abençoe o grupo, nos abençoe, nos auxilie a ter insights, a ter vislumbres e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Raushi, Raushi, Namastê, alegria. Vamos dar início aqui aos estudos de hoje. Estamos estudando o livro, né? A Realização da Alma do Paul Bruto, né? O PB, como a gente chama. Estamos no sexto capítulo, tá? Mas antes de iniciar o estudo do livro ou do livro, né? Vamos responder as perguntas da semana. Temos aqui umas perguntas uma pergunta, né? Foi uma pessoa só que perguntou, mas bem interessante, bem profunda a pergunta. Então vamos lá. A pessoa pergunta: para que existe a consciência testemunha se a consciência já é a própria plenitude? Depois ela continua mais uma pergunta. Mas é tudo no mesmo tema, né? A consciência testemunha é apenas conceitual ou é algo mais tangível e substancial? A consciência testemunha existe para todos os objetos percebidos? Como a consciência testemunha age, se é que age no primeiro três estados da consciência? Ou seja, vigília, né? Sono com sonhos e sono profundo. Vamos lá. Então vamos por partes, né? Para que existe a consciência, testemunha se a consciência já é a própria plenitude? A pergunta é boa, né? Mas a pergunta também serve: para que existe nós nessa consciência aqui, se existe a consciência, né, que é a própria plenitude? É a mesma coisa, né? É o mesmo entendimento, porque nós existimos, né? E o que que acontece? A consciência testemunha é um núcleo criado dentro da própria mente, ela não está fora da mente, ela não está na alma, né? Aí quando desenvolve, né, criado, né, é forma de falar, né, quando desenvolve esse núcleo através da observação de si mesmo, da observação do entorno, de prestar atenção, desenvolve esse núcleo que é chamado a testemunha, né? Onde a consciência, essa consciência que existe no corpo aqui, que está a maior parte do tempo, né? Quase todo o tempo nessa mente operacional, ou seja, a mente de vigília, a mente que nos permite transitar no mundo, né? Então, quando desenvolve esse núcleo, essa consciência consegue, vamos falar assim, por falta de muitas palavras, né? De outras palavras, ela desloca-se para esse centro que é dentro da própria mente, né? Junto com a mente, né? E aí passa a ser observadora do que está acontecendo ao redor, o que está acontecendo com a própria pessoa humana existindo também, né? As emoções, o fluxo de pensamento e por aí vai, né? Seguindo, né? A consciência testemunha apenas conceitual ou é algo mais tangível e substancial, né? Então, essa consciência testemunha você pode percebê-la quando você desenvolver, né? Ou se já desenvolveu, esse núcleo que é chamado de ou de eu observador ou de testemunha, né? Quando você se percebe observando e fora, né? Não é que você está fora nem dentro, né? Mas você consegue observar como se estivesse um pouco distante ou um pouco afastado dos seus próprios sentimentos e do fluxo de pensamento, você está sendo, né? Você está sendo a própria testemunha. É a consciência de testemunha e que também é chamado de eu observador. Então, ela pode ser percebida, sim, pode ser reconhecida, sim, né? Não só pode, como deve. Esse é um estágio, né? Esse é um estágio onde todos têm que passar, né? Em algum momento tem que chegar a esse estágio antes da realização plena da alma, né? Vai passar por esse estágio, né? A consciência testemunha existe para todos os objetos percebidos? Sim. Se você está
está nesse núcleo, né? Eu estou tentando usar uns termos para facilitar, né? Se você está com uma testemunha, sim, você está você tá observando tudo que existe dentro do mundo fenomênico aqui, ou até um pouco além, né? Vai depender o estágio ou a possibilidade sua de percepção. Agora, a última parte, né, a pessoa continua, né? Como a consciência testemunha age, se é que age no primeiro três estágios, né? No primeiro estágio, não, ou três estados da consciência, né? Na vigília. Na vigília é muito simples, né? Você está de testemunha, você está olhando aqui, está percebendo o mundo ao seu redor como um observador. Até aqui não tem muito mistério, né? E no sonho com sonho, se você, quando você está consciente no sonho, né? Não estou falando em plano astral ou plano mental, estamos falando de sonho, né? Sono com sonho. Se você está consciente, você está de observador do sonho. Se ela está bem desenvolvida, você vai estar ali percebendo o sonho, percebendo o que está no sonho e tudo o que está acontecendo. E dependendo do grau que você já atingiu desse estado de sono com sonho, você pode interagir com o sonho, pode criar, né? E no sono profundo? Então, no sono profundo, como a testemunha, né? O eu observador é o núcleo da mente, e no sono profundo existe a consciência, né? Essa consciência eu existindo, mas não, a mente está de uma forma muito, né? Como diria o Ramana, ela existe, mas está de uma sutileza imperceptível, né? Então, a testemunha não vai estar no sono profundo. Espero ter respondido. Seguimos aqui com os nossos parágrafos. Então, para quem está acompanhando no livro, página 152, primeiro parágrafo da página. Boa noite, Néia. Chegou. Praticar o viver no mundo e não ser dele envolve tornar-se um espectador, não só do mundo, mas também de si mesmo. Na medida em que ele se perde na experiência do mundo, nessa medida ele perde essa autoconsciência mais profunda, né? Então, aqui novamente está explicando a necessidade, né, da autoobservação e de desenvolver esse eu observador em si mesmo, de desenvolver essa testemunha de si, né? Praticar ou viver no mundo e não ser dele envolve se tornar um espectador, não só do mundo, mas de si mesmo, né? É você estar presente, estar consciente, mas ao mesmo tempo estar como observador dessa vida, né? Essa vida que envolve tudo e todos, né? E que somos nós existindo, né? Cada pessoa humana é essa vida, né? Manifestada e que somos nós, né? Aí a partir do momento que vamos tomando consciência, né? De si mesmo, de si mesma, né? Como queira, a gente consegue ter uma interação cada vez melhor com o que está acontecendo ao nosso redor e principalmente do que está acontecendo em nós mesmos, né? Todo aquele jogo de emoções, fluxo de pensamentos, vícios, etc, e etc, e etc. Ô, Lois, boa noite, bom vê-lo, rapaz. Boa Alegria, noite, paizé. Recebi com alegria. alegria agora o link. Sim, sempre Ah, bem-vindo. aí falei, vou entrar aqui para mostrar para eles como é que tá a situação aqui, mas se o senhor me permitir, né? Porque eu tô aqui fazendo umas mudanças na barbearia. Sim, alegrias, rapaz. E boa noite para todo mundo aí, saudade de vocês, saudade grande. Nós também. Olha como é que tá. Agora eu tô fazendo aqui as luzes, paizé. Trocando tudo aqui. Aí vou fazer tipo um mosaico, né? E aí eu tava pintando aquela parede, fiz uma sala ali no fundo. Coloquei os espelhos aqui hoje. Esse aqui, esse aqui. É isso aí, nós. Está lindo, hein? Gratidão, paizé.
Sua Gratidão. bênção, a bênção da mãe Alegria, Gina. alegria, Lois. Eu vou Parabéns. acompanhar você agora aqui, tá? Só pelo áudio. Tá bom, fica tranquilo. Gratidão, saudade, beijo. Ao adotar uma atitude de testemunha, ele põe uma distância entre as atividades do dia e si mesmo. Isso o ajuda a tê-la sob controle, impede-as de naufragar sua busca completamente e preserva qualquer paz que ele adquiriu, né? Ou que ele adquirir. Bacana esse parágrafo, né? Então, a importância de estar como testemunha, né? E de ir desenvolvendo isso. Aí alguém pode perguntar, mas como é que desenvolve isso? Simples, é se observando, é tendo atenção. É a coisa mais simples que existe desenvolver, né? Mas no começo, no início, não é tão simplório, né? É simples, mas não é simplório, né? Porque requer vontade, requer atenção, né? E no início, a mente vai querer fugir para tudo quanto é lado, né? E é mais daí com o treino, né? Treino de atenção, já levanta de manhã e fala, hoje eu vou ter atenção. E vai mantendo a atenção. O que que é atenção? É estar consciente do que está fazendo, né? Ah, eu estou aqui pegando o livro e lendo, então eu estou consciente que eu estou pegando o livro e lendo, eu estou consciente que eu estou fazendo um arroz, estou consciente que eu estou, né? Se é dentista, está lá com o motorzinho ligado lá na boca do fulano, e assim vai, né? Então vamos dar uma destrinchada aqui nesse parágrafo, né? Ao adotar uma atitude de testemunha, ele põe uma distância entre as atividades do dia a dia e si mesmo. O que que isso quer dizer, né? Eu sei que para algumas pessoas já é autoexplicativo, né? Mas quando eu me coloco como observador, né? Tal como um ator, né? Que está no palco observando, vendo, né? As atividades do dia a dia, isso ajuda que eu não me envolva com ela diretamente. Isso não quer dizer que eu não esteja ali, mas eu não fico reativo, né? Eu não fico reagindo a tudo que acontece. Eu simplesmente interajo, as coisas estão acontecendo, né? O cachorro está latindo, alguém bateu no portão, eu não sei o quê, aí lá vem o carteiro, né? De mau humor, ou não, né? Às vezes está de bom humor o carteiro, né? E aí se vai, né? Mas eu estou ali, né? Eu vou no caixa do mercado, às vezes o caixa tá de bom humor, às vezes não tá, mas eu tô, né? Quando eu estou falando eu, a própria pessoa, né? A pessoa está consciente ali do que está acontecendo. Nem todo mundo vai te tratar bem naquele dia, né? Vai depender do humor, mas tudo é a vida, tudo é vida, né? Tudo é a existência ali acontecendo, interagindo com todos nós, né? E não tem acaso, naquele dia você tinha que passar com aquele caixa que está de mau humor, seja do banco, seja do correio, seja do hospital, seja de qualquer lugar. E como que ele finaliza o parágrafo, né? Isso ajuda a tê-las sob controle, impede que essas forças, né, que essas interações, né, que o mau humor de outras pessoas que você está tendo contato, impede de naufragar a sua busca completamente e preserva aquela paz interior que tiver. Se for pequena, aí o esforço tem que ser grande para preservar o máximo possível, né? E a busca, para quem não está acostumado com o tema, né? Somos buscadores a partir do momento que conscientemente iniciamos lá a busca. Eu sei que está sendo redundante, mas a busca é da própria essência, né? Da nossa própria alma, do nosso próprio ser divino, em si mesmo, né? Conscientemente, né? Eu estou tentando ser um pouco mais didático, porque a Angélica está acompanhando hoje, é a primeira vez, para não ficar tão perdida, né? Para pelo menos ter uma noção uma noção básica. Ó, o livro que nós estamos estudando, Angélica, se caso interesse, alguma parte sua se interessar, é A Realização da Alma. Se não quiser comprar,
a própria editora, eles permitem o PDF gratuito. O Fábio sabe, né? Pegou lá. Você pode baixar o PDF gratuito pela própria editora. A editora chama Irdin, Irdin. Pode baixar de graça. Tem vários livros lá, tudo em PDF de graça, gratuitamente. Faz doação se quiser, né? Se quiser fazer alguma doação, faz. Se não quiser, simplesmente abaixa. Seguindo, quando ele puder afastar-se mentalmente à vontade de uma situação da qual está envolvido com outros, de forma a considerar todos envolvidos, incluindo a si mesmo, com imparcialidade e calma, ele terá caminhado muito longe. Agora, o muito é meu aqui, mas com certeza já caminhou muito longe. Quando ele fala ele está falando de si mesmo, né? Vou até repetir para a gente gravar, todos nós gravar. Esse parágrafo aqui já apareceu em vários outros livros dele. Quando ele puder afastar-se mentalmente à vontade. O que significa vontade? A hora que eu quero, estou numa situação, eu me afasto à vontade. Afastar não é retirar o corpo, né? Internamente, eu me recolho para aquele núcleo de testemunho e fico observando. E consigo observar tudo que está acontecendo imparcialmente, né? Porque a mente é jogadora, né? A mente vai jogar, isso é feio, isso é bonito, isso está errado, não sei o que, esse cara é ignorante, essa moça é exibida, isso é não sei o que, a mente não para de latir, né? De gritar, latir, fica... Aí quando né, eu me recolho para esse centro e estou em paz e olho qualquer situação, pode ser qualquer situação, né? E à vontade eu me retiro, eu consigo me retirar, aí você já caminhou enormemente. Caminhou muito. Com o tempo, ele pode vir a sentir certo divertimento ao assistir sua própria representação no palco da vida. Isso aqui é muito bacana. Quando você está consciente, você já está a nível de testemunha e você olha e você está observando você mesmo agindo e interagindo com as pessoas. É engraçado, é divertido. Na hora que você consegue fazer isso. Mas é interessante, sim. Agora nós vamos entrar no subcapítulo, né? Aspiração por uma vida superior. Olha que título bonito. Aspiração por uma vida superior. Antes de ler qualquer parágrafo, só esse título aqui, aspiração por uma vida superior. Aspiração ardente, como dizem alguns, em algumas filosofias, né? Algum, Quando eu falo filosofia, é filosofia metafísica, espiritual, transcendental. É isso que nós estamos estudando. Nós estamos estudando a filosofia e o Pibi, um dos grandes filósofos iluminados, né? Iluminado significa que atingiu o nível do Buda, né? Atingiu a iluminação. Então, essa inspiração, sem esse requisito, não tem como caminhar na busca, né? Esse é o mais. Não é só isso que vai fazer, né, atingir a iluminação, mas sem esse, nem começa, né? Nem começa. Se começar, não dura um mês, não dura dois, né? Se durar um ano é muito. É retirado, né? Por quê? Porque as forças dentro do próprio ser, do próprio ego, da própria vida, dentro desse mundo tridimensional, te puxa para outras coisas, né? Vai ter muito. A mente vai estar sempre buscando sensação, o corpo astral vai estar sempre buscando sensação, né? Ou seja, o nosso emocional vai ficar sempre buscando sensações, né? Através de prazeres, né? Que ele acha que é prazer. Então vamos lá. Um duplo trabalho acontece. A pessoa lentamente se afasta das coisas que aprende, que a fazem delas, enquanto suas aspirações superiores atrai
o eu maior para lentamente conquistar o lugar em seu coração que elas ocupavam. Traduzindo, né? E o que que ele fala, né? Um duplo trabalho, quer dizer, duas coisas acontecem. Nós, com o tempo, né? Não é de uma vez, não adianta querer fazer tudo de uma vez que não vai funcionar e nem vai ter força para isso, né? Lentamente se afasta das coisas que nos prendem, né? E que nos fazem, né? Enquanto a gente vai se afastando dessas coisas, enquanto a aspiração, né, pelo eu superior vai ocupando lugar no nosso coração. O coração não é o coração físico, né, mas pode pensar nessa região do peito, né? E aí ela vai ocupando cada vez mais esse espaço, né? E aí chega uma hora que a pessoa está verdadeiramente na busca, né? Porque daí ela não tem uma coisa mais importante do que a própria busca, né? Do que buscar a essência, né? Quando eu falo não tem uma coisa mais importante, não quer dizer que as outras coisas não sejam importantes, né? Se estiver desequilibrado nesse mundo, estiver passando fome, você não vai conseguir buscar nada. Então, precisa estar equilibrado nessa vida física aqui, né? Equilibrado no todo, né? Com família, se tem família, né? No trabalho, se tem trabalho, na escola, se está estudando, ou se é professor, sei lá, né? E assim vai. Então, isso é muito importante, né? Mas quando a pessoa já atingiu esse estágio, né? O buscador, né? A pessoa humana, que é o buscador que está aqui, né? Encarnado, já atingiu esse estágio, já é um, já é um grande passo, né? Até que chegue um tempo, né? Chega um tempo dentro da própria busca, dentro do próprio ser que está buscando, né? Seja homem ou mulher, não importa, não estamos falando de gênero, estamos falando de pessoa humana, né? Ser humano, né? Que esses átomos, todos os átomos que compõem os corpos, né? O corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral, que é o corpo emocional, e o corpo mental, tudo tem átomo, né? Tudo tem átomos, né? O corpo físico tem átomo, o corpo etérico tem, o corpo astral tem átomo, tem átomo astral, né? Senão como é que existe o astral? Então, quando grande parte, né, uma grande porcentagem desses átomos vão se aderindo ao, ao chamado da própria essência, ou seja, da sua própria alma, do seu próprio espírito, né? Então, isso já começa o adiantamento, né? Até que chega um nível que já chegou mais ou menos 50% dos átomos, né? 50,0 alguma coisa. Passou o 0,001 de alguma coisa dos 50% da atração desses átomos dentro do próprio ser, né? Dentro desses corpos todos, né? Você já aí já não tem mais retorno, né? Aí já não tem como querer retornar mais. Nem que queira, nem que as partes dele já não tem mais forças, né? Mas enquanto não atinge essa porcentagem, sempre tem o risco de sair da música, né? Por quê? Porque as forças em algum momento pode te pegar. Por isso, sempre manter a atenção, né? Aquela velha daquele velho maestro lá atrás, né? Orar e vigiar, né? Orar e vigiar. Orar, ou seja, esteja em devoção, esteja em conexão com aquilo que é mais alto. Isso que é orar, né? E vigiar é manter a atenção, né? Simples, né? Esteja sempre atento. Seguindo, é a presença do eu superior em nós que cria a semente de nossas aspirações por uma vida superior. É a cálida luz solar e a chuva fria das experiências que nutrem a semente. É a influência de indivíduos espirituais que leva ao crescimento por intermédio de seus vários estágios. Interessante, né?
É a presença do eu superior em nós que cria a semente de nossas aspirações por uma vida superior. Ou seja, quando nós iniciamos buscar, quando nós nos interessamos, né, por aquilo que é transcendente, é porque a nossa alma, né, o nosso ser divino, nosso eu superior, né, como queira chamar, nossa essência, já tinha colocado a sementinha nessa parte aqui, que é a pessoa humana encarnada, né? Que é nós conscientes aqui, e que começou a germinar, né? E a luz solar e a chuva das experiências, né? É uma forma romântica, né? A luz solar, ou seja, tudo que vem do alto, né? Tudo que é de bom, de belo, espiritualizado, e a chuva fria, né? E também as experiências que acontecem aqui nesse dia a dia nosso aqui, tudo que está acontecendo, né? Seja lá o que for. É o que está nutrindo essa semente, né? E ele conclui o parágrafo de uma forma bonita, né? É a influência de indivíduos espirituais, né? Indivíduos, seja homem ou mulher, né? Independente de gênero, né? Que levam ao crescimento por intermédio de seus vários estágios. O que que isso está simbolizando, né? O que que esse finalzinho, essa conclusão desse pensamento, né? Está nos dizendo que a gente deve buscar pessoas que já tenham atingido, né, um certo grau de espiritualidade. Se você já estiver pronto, você vai encontrar um maestro ou uma maestra, né? Um ser espiritual que vai te instruir, seja encarnado ou espiritual. Mas enquanto não está pronto, né? Se você já tiver sorte ou tiver conhece pessoas que já têm uma certa, já caminhou bastante no caminho, né? E puder estar perto dessas pessoas, pelo menos em algum momento, isso é um facilitador muito grande, né? Dentro dos seus vários estágios do desenvolvimento do próprio ser, né? Encarnado. Se eu ficar só indo em barzinho, mano, só vou encontrar meu mundo, né? Não vai resolver, né? Aí vou ter que aprender de outro jeito, né? Normalmente é um jeito dolorido. Seguindo, esse movimento da consciência para um nível mais elevado acontecerá por si mesmo, se permitirmos que a calma se instale paciente e suficientemente e se tiver havido preparação pelo estudo, aspiração e purificação. Simples, né? Muito simples, né? O nível de consciência desse estágio que nós estamos aqui nessa mente operacional para um nível superior de consciência, né? Ele vai acontecendo naturalmente conforme nós vamos estar buscando e progredindo na busca, né? Desde que, né, a gente consiga, com o tempo e com as práticas, né, seja com medicina, seja através de meditação, quer dizer, de práticas que vai buscar a meditação, através de pranayama, através de mantras ou outras técnicas, né, que a gente vai mantendo aquela paz dessa mente operacional aqui, vai se acalmando, né, acalmando o emocional, acalmando a mente, né? E ele conclui, né? Se tiver a preparação pelo estudo, por isso que o estudo é importante, né? Estudo, só o estudo em si intelectual não vai te levar à realização. Isso é importante saber, né? Só o estudo vai te tornar um intelectual, um rato de biblioteca, né? Não vai te levar. Mas sem o estudo, o caminhar tem umas certas dificuldades, né? Então, se você está bem preparado pelo estudo, então você vai saber aproveitar todas as oportunidades que o próprio Espírito te envia no dia a dia, né? Porque você já sabe, você tem o conhecimento teórico. Ah, então é isso, né? Ou quando toma medicina, as pessoas que tomam medicina,
É medicina, quando eu falo, é medicina da ayahuasca, né? Medicina da ayahuasca, do rapé, de sananga, da tchuma e outras medicinas por aí, e outras plantas, né? Aí você já, a hora que você, porque a planta, o espírito da planta é um auxílio gigante para a pessoa humana que está encarnada, ele ajuda a expandir a consciência. E nessa expansão você vai ter possibilidades, né, de percepção de outros estados, né, ou de outros mundos, ou de outras dimensões, por aí vai, né? Então ele fala preparação do estudo e aspiração, né? Então aqui te volta nesse tema que é aspiração ardente, né? Manter a aspiração. Quem acha que tem pouca aspiração, né? Faça uma oração ao grande espírito, ao orixá, ou à divindade que tem maior sintonia, né? Peça para ter aspiração, né? Eu lembro uma vez, né? Eu lembro uma vez de leitura, né? Eu lembro uma vez da leitura do Ramana, que uma mulher fala para ele assim, né? Não, não, eu não quero nem iluminação, eu só quero eu quero a intensidade desse desejo que mantém essa intensidade do desejo, né? Ela usou esse termo lá, né? Desejo ou aspiração de de estar, né? Em contato com o Bhagavan, ou seja, com a o ser supremo, né? A fonte da criação, né? Aí o Bhagavan olha para ela e sorri, né? Pelo menos o que está escrito lá, e fala assim: se a aspiração, se a aspiração é ardente e intensa, a realização vai acontecer, quer você queira ou não. Então, é só para lembrar a importância que tem da aspiração. Se a aspiração existe, vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, né? Óbvio, né? Por quê? Porque ele conclui aqui como e purificação, né? O que é a purificação? É a gente, né, ir se lapidando, né? Temos que nos lapidar sempre, né? Através do quê? Alimentação, né? Melhorar a alimentação que nós ingerimos, melhorar os líquidos que nós ingerimos, melhorar tudo que vem para dentro do nosso corpo, né? Tomar água fresca, água limpa, né? Quer dizer, pelo menos buscar, né? Tem que fazer tudo isso. Isso é a parte do corpo, né? A outra parte de purificação é aquilo de observar os próprios sentimentos, as próprias emoções, né? Tá observando as próprias emoções, para quê? Para o ato de observar vai diminuindo, né? A força daquelas raivas que podia sentir, do ódio que podia sentir, da inveja que podia sentir, do ciúme que podia sentir, né? Toda aquela coisa que é humana, né? Do egoísmo, da mesquinhez, da luxúria, mimimi, bababó, né? Tudo isso daí, né? E vai diminuindo, né? E também olhar, né? Purificando o fluxo de pensamentos, né? Aquele monte de pensamento que às vezes é negativo, que está induzindo ao vício ou alguma outra coisa, está prestando atenção nele, ele vai diminuindo, né? Que você está consciente, você deixa de alimentá-lo, né? É isso. Seguimos. Alguém tem pergunta e ou comentário até agora? Alguém quer fazer alguma pergunta, quer fazer algum comentário? Seguimos. Quem quer que busque essa consciência íntima da presença do eu superior, não precisa buscar em nenhum lugar fora do seu próprio coração e mente. Realmente não precisa ir a nenhuma terra distante, nem tentar encontrar alguma outra pessoa para se tornar seu mestre. Essa aqui é uma frase bonita, mas tem que ter uma compreensão ampla, né? Porque o próprio Pibi, ele viajou bastante, então isso aqui ele está falando para ele mesmo, né? Ele foi para a Índia numa época que para ele era inglês, né? Que um naviozinho até a Índia, acho que eram uns 3 meses para chegar lá. Tem todas essas coisas, né?
Viajou para a Índia, viajou para o Egito, viajou para o Camboja, né? Encontrou vários mestres desses lugares, né? Inclusive o Ramana, ele foi para a Índia, foi lá que ele conheceu o Ramana. Ramana foi um dos instrutores dele, né? E que ele sempre reverenciou, né? Mas é isso, aquele buscador que consegue se voltar para dentro de si mesmo, dentro do coração, que é o centro do próprio ser, coração aqui nesse sentido, né? O centro do próprio ser. Se você já conseguiu isso, você não precisa de mais nada de fora, né? Não tenha dúvida disso. Uma vez, eu já contei essa história, mas eu gosto de repetir essa história. É, foi com Ramana também. Um dos, uma das pessoas que estavam lá, que lá tinha muito visitante, era o dia inteiro, né? O dia inteiro, pessoas visitando, e ele respondia a pergunta, às vezes sim, às vezes não, né? Mas uma delas falou o seguinte, né? Ele fala, o Krishnamurti, que é um outro ser, né? Que também atingiu a iluminação. Aí a pessoa fala, o Krishnamurti fala que não, não precisamos de, não precisamos de nenhum guru, né? É só buscar dentro, né? Aí o Ramana responde simples, lindo e maravilhoso, né? Ele falou isso antes ou depois de estar iluminado? Depois que está iluminado, você pode falar isso mesmo. Está tranquilo, está correto. A afirmação está correta, né? Só que na prática, na prática do dia a dia dos mortais mais mais atrasadinho, né, que é a maioria, não vai funcionar assim não. Intermitentemente, em certas ocasiões sérias, alegres ou relaxadas, ele pode sentir uma profunda nostalgia por aquilo que ele pode apenas indistinta e vagamente compreender. Pode nomeá-la em ignorância de alguma outra coisa, mas ela realmente será por sua verdadeira origem e espiritual, né? Origem espiritual. O parágrafo é autoexplicativo, né? De vez em quando a gente pode sentir uma profunda saudade, né? Alguns podem falar, olha para o céu, daquela saudade, dá uma saudade de casa que você não sabe o que que é, né? Ou quando toma uma medicina, expande, dá aquela sensação de uma saudade não sei do que, né? De muito longe, muito distante. É simplesmente aquela memória que não está conscientemente dentro dessa consciência, assim, não está, essa memória não, oh meu Senhor, isso são memórias que que a pessoa estando, né, a consciência estando aqui encarnada não tem acesso, né? Mas essas memórias estão na própria alma, que é a própria pessoa, né? Da onde ela veio, né? De que estrela ela veio, da onde veio, né? Aquela coisa toda. Aí dá uma saudadezinha grande. Quando uma pessoa passa dos motivos egoístas da multidão para as aspirações da busca do eu superior, ela passa a cooperar conscientemente com a divina ideia do mundo. Bacana, né? Quando a pessoa humana que passa, né, deixa daquele egoísmo basicão, né, da multidão e inicia, põe o pé na busca, né? Então, todos nós, né, que estamos buscadores, que somos buscadores, né, de uma certa forma estamos cooperando, né? Às vezes conscientemente, às vezes não tão conscientemente, mas estamos conscientes da divina ideia do mundo, né? O que que é a ideia do mundo? Alguém lembra o que que é a ideia do mundo? Nós já estudamos a ideia do mundo aqui. Bruno, você que é professora, lembra dessa?
prova oral assim, instantânea. Não, pai, eu não lembro. Preciso revisar o conteúdo. A Carla está pesquisando na internet ali, ó. Não vale. Tá colando lá, que eu vi ela olhando para baixo, mexendo os dedinhos. Ah, tá. Então tá, brincadeira, vamos lá. Brincadeira à parte, né? A ideia do mundo, lembrando que o universo, dentro dessa cosmovisão do PIB, né, dentro da filosofia do PIB e muitas filosofias também de origem, de origem indiana, né, ou seja, da Índia, ela traz essa ideia de que, e o Caibalion também, né, que tá em grego, né, mas vem do Antigo Egito, né, traz essa ideia de que o mundo é o pensamento de Deus, né? O mundo é a mente de Deus, né? Se pensar Deus como a fonte infinita, como consciência cósmica, e a mente de Deus é a criação aqui desse universo, né? Então esse universo está dentro, é a própria mente do Deus criador, né? Vamos chamar assim para ficar um termo fácil. Ele não usa essa palavra Deus, eu também não sou muito a favor da palavra, porque está muito contaminada, mas estou usando para facilitar. E a ideia do mundo é o plano divino, né? É aquilo que ele planejou dentro dessa criação do universo. É isso. E dentro dessa criação do universo tem esse planeta também que está dentro do plano divino, né? E tem essa dimensão onde nós estamos que também está. Então, a ideia do mundo é isso. Uma forma mais simples de entender é o plano divino, aquilo que foi projetado para esse, o que foi pensado, né? Esse mundo vai ser assim. Mais ou menos isso, para facilitar o, o aprendizado, né? Seguimos. Sem o anseio, o advento da graça é improvável e sem a graça jamais pode haver qualquer realização do eu superior. Eis, eis um parágrafo pequenininho, né? E que merece bastante atenção, né? Sem o anseio, o advento da graça é improvável. E sem a graça, jamais pode haver qualquer realização do eu superior. Como é que nós vamos entender tudo isso aqui, né? O que que sem o anseio, lembra que o anseio é aquela aspiração ardente, né? Sem essa aspiração ardente, o advento da graça, né? O que que é a graça? A graça é a manifestação daquilo que é transcendental, né? Aquilo que é metafísico, aquilo que está além da nossa percepção nesse nível aqui encarnado, né? É o divino, é o transcendente. Então, a chegada desse poder superior que é a graça em nós é muito improvável, né? Se você não tem esse anseio por esse divino, né, em si mesmo, né? E sem a graça não pode haver realização do eu superior. Realização aqui no caso, lógico, você pode ter vislumbre, pode ter insights, pode ter, né, experiências místicas, pode ver, pode andar pelo mundo astral, consciente, entender, pelo mundo mental também, consciente, que é um pouco mais, não é muito comum, né? Mas pode. Poder você pode, né? Mas não a realização. Por quê? Porque o que que é a realização? A realização é, é aquele estado onde né, você, como consciência humana, está aqui, que é uma manifestação da própria alma, está sendo a alma, né? Passou a ser a alma permanentemente, né? Você está no estado de alma conscientemente, permanentemente, né? Seja em qualquer momento, seja a hora que você está em estado de vigília, seja a hora que você tá em sono, né, com sonhos, ou lua astral, se está lua astral, a consciência é mesmo, é ininterrupta. E em sono profundo, a mesma coisa. Está em plena consciência quando o corpo e a mente está em sono profundo, que são estados da mente, né? Você, como consciência, está
permanentemente. Não há mais interrupção em nenhum momento não há mais dúvida, essa mente operacional, você só utiliza ela a hora que você quiser, aquela coisa toda de iluminado, né? Um dia nós chegaremos lá, nessa iluminação superior, né? Ô, pai, Opa, e sim, essa parte que a gente fala muito do anseio, né? Até onde ele pode ser positivo quando a gente está ansiando algo e até onde ele pode acabar virando uma cilada, por exemplo. Porque o anseio, ele tem os dois lados, né? A gente então. consegue perceber que a gente está ansiando, mas de uma forma não saudável. Não se perder. Então, né, vamos por partes. A gente, né, as instruções espirituais, seja em qualquer filosofia, né, uma das instruções é, né, tirar o desejo, né? Nenhum desejo é bom, nenhum, né? Então, por isso que a gente nem chama de desejo espiritual, mas que também, no fundo, não deixa de ser alguma coisa que você está ali almejando, desejando. Então, a gente vai chamar de aspiração, né? Aspiração pelo divino, aspiração pela realização. E aí qualquer outro desejo ou aspiração que não seja esse, não é bueno, entende? Nenhum que não seja esse é bueno. Então, se temos que ter algum desejo, e vamos ter, porque estamos em corpos, né? Estamos em corpos físico, astral e mental, a busca é essa, né? É não ter nenhum outro tipo de desejo a não ser a aspiração pelo, pela própria realização em si mesmo. Se você mantém somente esse daí, esse é o único que vamos chamar de positivo, entendeu? Porque chega uma hora lá busca que nem isso você vai aspirar mais, mas no início é importante essa aspiração. Depois de um determinado tempo, nem isso vai ter mais importância, mesmo que você ainda não chegou na plenitude da realização, mas você já desapegou do próprio anseio de estar realizado. Mas no início, quando eu falo no início, às vezes é muitas vidas aspirando para ter uma aspiração forte para se manter na busca, né? E se Uhum, nós estamos aqui, né, num, numa quinta de feriado aqui, né, ouvindo falar de PIBI, é porque algum impulso interno nos move, né? E isso é a uhum, graça, né? O que que é a graça? A graça é isso. A graça é você, numa quinta-feira com frio desse, né, de feriado, poder tá ouvindo falar sobre espiritualidade, né? Então, isso é a graça também, né? Que nos mantém e esse impulso interno que nos orienta, né? Que faz estudar, faz buscar práticas, que nos faz né, participar de uma casa espiritual, né? Que tenha um propósito de realização do ser, aquela coisa toda. Bem basicona, mas que se não tem internamente esse anseio, né? E esse anseio não vem do ego, né? Esse anseio é o impulso, né? E aí a nossa própria estrutura de pessoa humana aqui é que vai alimentando esse anseio, né? Ou não, né? É isso que é também, né? A alma vai impulsionar, a alma, o ser, o eu superior está te impulsionando, está nos impulsionando, né? Nessa direção. Mas enquanto os átomos, eu acabei de falar isso agora há pouco, né? Enquanto os átomos que compõem os nossos corpos, a maior parte ainda pertence à matéria, o esforço é grande, né? Dessa alma, desse nosso núcleo interior, né? Desse eu superior nosso, para que nós caminhemos, né? Caminhemos nessa direção. E vai ter caídas, vai cair, levanta, né? Caiu, levanta e anda e vai, e mantém a aspiração, mantém a fé, não tem, né? Não queira ser perfeito, faça aquilo que é possível, mas faça, né? Está sempre fazendo. Tem que melhorar um pouquinho, né? Melhora um pouquinho hoje, melhora um pouquinho amanhã, toma um pouquinho mais de consciência hoje, um pouquinho mais de consciência amanhã, e nós vamos. Chega uma hora
que já caminhamos bastante, né? Em direção a si mesmo, né? E quando se caminha para dentro de si mesmo, não tem ninguém lá te aplaudindo, não, não tem medalhinha, né? Não tem troféuzinho, é você com você mesmo, né? Não adianta ficar esperando um elogio, não tem ninguém para te elogiar, né? E não tem para que receber elogio, porque só serve para o ego, né? Quem está esperando alguma coisa sempre é a nossa estrutura egóica, né? Que está ali querendo alguma coisa, o tapinha nas costas, cara, "Ah, muito bom, você está melhorando, hein? Pô, legal. Tudo bem. Mas também o ego, né? De certa forma, o tapinha nas costas, né? Ou a dependência. Ou dependência, né? Exatamente. Uhum. Alguém tem mais alguma pergunta ou quer fazer algum comentário? Pai, eu estava aqui pensando sobre esse parágrafo onde o Pibi fala sobre as influências espirituais, né? E aí, como lembrete para a maioria de nós, né? Às vezes, quando a gente fala de um mestre interior, a gente fica, em alguns momentos, a gente se sente assim, pô, mas cadê esse mestre interior, né? Que ele não fala comigo, não sei o quê, né? E esse mestre interior, ele tá o tempo inteiro aqui, né? A gente que não percebe, né? Ele tá o tempo inteiro aqui falando com a gente. E a gente ainda tem eu acho uma graça, né? Isso é obra da graça, né? A gente poder estar aqui hoje e a gente poder receber instrução de mestres externos, para que a gente consiga, aprender a ouvir o nosso mestre interno, né? Esses mestres externos que a gente tem, vou usar de exemplo, que para mim é o maior exemplo que a gente tem, né? A cada sessão que a gente participa, a gente recebe instruções de seres interdimensionais, né? E aí a gente pegar essas instruções e alguns de nós conseguem ouvir essas instruções e tentar seguir aquilo ali é, entre aspas, cegamente, mas aqueles que ainda não conseguem, é só refletir. É só refletir, trazer uma reflexão real do que está sendo passado ali, né? E temos diversos influenciadores e mestres espirituais externos, interdimensionais. A gente teve uma última sessão onde a gente teve o grande mestre, seu Tranca-Ruas, dando uma aula para todos nós de muitas coisas, né? E temos diversos outros que quem comunga medicina com a gente sabe. Aqueles que nos acompanham também, em algum momento, em diversos níveis, a gente está sendo instruído a ouvir esse mestre interior a gente, em diversos níveis, desde os níveis dimensionais mais altos até os intermediários e até os que estão mais próximos aqui da gente, né? Então é só um lembrete para que a gente, quando a gente se sentir aí, pô, cadê aquele mestre interior que não tá falando comigo? Tá falando o tempo inteiro, é só a gente lembrar desses momentos. Gratidão, cara. Gratidão pelo comentário, pela observação. É isso aí. O mestre interno está sempre presente. A gente aqui, às vezes, está surdo, está cego. É isso. Então, quem se sentir confortável, fechar os olhinhos, vamos para o encerramento. Grande Espírito, grande Mãe, maestros, maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, abençoe o grupo, nos abençoe, nos auxilie a ter insights, a ter vislumbres e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Rauch, Rauch, alegrias, namastê e até quinta que vem.